Nós estamos voltando aqui para começar o nosso terceiro bloco do Acontecência e o tema de hoje, intolerância zero. Nós estávamos falando aqui durante as últimas 2 semanas sobre uma trilogia de violência e hoje falando de intolerância zero, aqui comigo nossos convidados super especiais. Para retomar o bloco passado, doutora Agatha, sobre preconceito, quando acontece o preconceito, o que a pessoa precisa então fazer? Bom, Larissa, a pessoa que foi vítima de preconceito, ela deve procurar um advogado e ser orientado. Com relação ao crime, o que é tipificado no Código Penal, com relação a crimes contra a honra, essas ofensas, é a injúria. Na injúria, o ofensor, ele ataca o atributo pessoal, características pessoais. Então, aí está envolvido, existe até um agravante, se esse ataque for com relação à raça, cor, etnia, procedência nacional. Então, deve-se tomar muito cuidado com aquelas brincadeirinhas, né, com relação a de onde a pessoa veio, de qual estado do Brasil. Religião também, doutora? Religião também, muito cuidado. Então, deve-se ir até a delegacia, lavrar um boletim de ocorrência e, posteriormente, entrar com uma queixa-crime com o advogado. Isso, assim, com relação somente à ofensa verbal. Então, além de crimes, se realmente existir uma violência física, uma lesão, então isso é independente desse crime de violência. Nós estamos protegidos também da violência verbal. Sim. E isso é importante saber, porque muita gente desconhece isso, desconhece que você tem, né? Imagina o ofensor sabendo que foi lavrado um boletim de ocorrência contra ele. Com certeza essa sanção, né, já vai despertar nessa pessoa uma mudança. É que me parece ainda que as pessoas ainda não levam isso totalmente a sério, né? Tipo, não, ele não vai fazer nada. A pessoa imagina, não vai. Mas é bom, porque é uma informação que é válida para a minha vida, para a sua vida, saber que você tem um resguardo na lei, mesmo sendo uma agressão verbal, uma intolerância. Madalena, eu queria entender esse processo. Por exemplo, a pessoa está na rua caminhando, né? Viu um casal de gays e do nada resolve espancar, né? Isso é uma intolerância... É abominável, é um crime, né? Abominável, isso é um crime, né? Como que é isso, nessa parte sexual? Olha, aos olhos da psicanálise, o agressor, e normalmente são homens que agridem, dificilmente você tem mulheres que vão agredir um casal homossexual, é muito raro, não temos notícia. Eu nunca vi Não sei também. se alguém aqui viu, mas também o que não tenho conhecimento. Aos olhos da psicanálise, o que tem ali é uma homossexualidade, no mínimo esse assunto, para o agressor, é muito mal resolvido. O que acontece? Quando ele vê um casal se beijando, ou um casal homossexual demonstrando carinho publicamente, aquilo desperta nele algo que ele fala, isso aqui não reside em mim, né? O que ele faz? Como aquilo que ele está vendo que desperta, ele precisa acabar com aquilo, ele precisa agredir e matar, e tirar a pessoa dali, o casal dali, agredir, porque eu não quero ver. Quando eu vejo, desperta em mim. O que está por trás para a psicanálise é isto. Inclusive, tem uma pesquisa, um estudo muito sério, está na internet, todo mundo pode pesquisar, Universidade da Geórgia, eles pegaram 64 homens, né, que se declaravam heterossexuais. Eu sou hétero, vou fazer parte de um estudo, 64 homens. E aplicaram um questionário igual para os 64, que é um questionário chamado IHC ou IHP, alguma coisa assim. Ele é usado mundialmente para medir o nível de homofobia, o grau de homofobia que reside em cada um de nós. E em cada continente, é igual para todos os continentes? Me parece que é igual. Okay. Se tiver alguma adaptação ou outra, mas aplicaram nos 64, eles responderam lá. Depois pegaram esses 64, colocaram eles numa sala, um projetor lá de cinema, passando o filme, e colocaram em cada pênis, tá, o nome é um anel de borracha, tá, que tem um nome bonito, não sei o que, peniano, pletismógrafo peniano. Colocaram lá no pênis de cada um, e esse equipamento ele mede qualquer ereção mínima que seja no indivíduo. E aí colocaram um filme de sexo consensual, é óbvio, entre uma mulher e um homem, entre duas mulheres e entre 2 homens, tá? Resultado desse estudo, tá? Houve ereção
houve registros de ereção em grande parte da população que foi classificada no questionário como homofóbico. Olhando qual filme? De homem com homem. Então, isso é um estudo, tá? Os mais homofóbicos no questionário tiveram ereção. Vendo o filme. Isso é interessante, isso é histórico. Então, isso está lá na Universidade da Geórgia, pode até colocar assim, a Universidade da Geórgia, experimento, coloca lá o... como é que eu falei? Pletismógrafo. Pletismógrafo peniano. Vulgo pau-durômetro. Mais fácil, isso você né? abrasileirou agora. É um termo que está lá na internet, ok. pau-durômetro. Mas a senhora vê que isso é uma coisa até histórica. É científico, né? Nós vemos dessa forma, reside no mínimo. O que eu estou querendo dizer? Os caras que agridem são gays, não estou falando nada disso. Estou falando o seguinte, existe alguma coisa com relação à sua sexualidade muito mal resolvida, porque você precisa agredir o outro, matar o outro para se sentir bem. Na religião, doutora, é a mesma coisa. Você pode acreditar, eu estou dizendo uma coisa aqui, gente, que eu já vi acontecer. Quanto mais dura, mais castrante, alienadora for a religião, pode acreditar que tem uma coisa esquisita por trás. Eu já vi gente pastor, muito duro, mas muito duro. Por trás havia um desejo sexual, muitas vezes não reprimido, mas escondido. Não é? Complicado. É muito complicado isso. E isso foi na igreja da Idade Média, pastor? Então, na Idade Média, e isso verteu até o século XX, XXI. Quer dizer, a mulher tem que se parecer santa. Então, quanto mais feia, mais espantalho, mais maltratada, melhor. Mas, na verdade, isso foi impingido sobre a mulher para cobrir um estímulo do libido do homem. Está errado isso aí. É natural da mulher se enfeitar. A Bíblia mostra a mulher enfeitada, Gênesis 24. A Bíblia diz o homem que tem que ser perfumado também, viu, amigo? Não chega em casa aquele mau cheiro. Não, tem que ser cuidado. E tem que se cuidar, inclusive, se cuidar. Agora, na opinião de vocês todos aqui, a sexualidade de cada um, ela pode ser alvo de intolerância? Com certeza não. Deveria, né? Não deveria. Aí é não que deveria. Tá. Não deveria. À luz da lei... Existe a liberdade de pensamento, de opinião, só que isso não pode ser materializado em atos discriminatórios. Então, eu posso ter a minha opinião, mas eu não posso praticar atos contra aquela pessoa que mostrem, né, o meu preconceito, minha intolerância. Mas essa linha é tênue, né, doutora? Prática. Porque, veja bem, a PL 122... tentou criminalizar as questões de opinião. Sim. Por exemplo, eu tenho amigos homossexuais. Eu não sou menos crente por conta disso. Eu amo a Deus. Esses dias o pastor Cláudio Duarte falou num programa de televisão algo que me falou com lágrima nos olhos, que teve um irmão homossexual e que usava o tênis do irmão. Eu chorei assistindo aquilo ali. Isso não quer dizer que nós concordamos com a prática. Eu posso chegar na igreja e dizer com amor que a prática da embriaguez é pecado, que a prática da homossexualidade é pecado, que isso é uma questão de fé, de religião, de liberdade religiosa. É isso que complicou quando a PL 122 tentou criminalizar isso. Eu tenho direito, eu só não tenho direito de ser agressivo. O mesmo comportamento equivocado que um casal homossexual tem, um hétero também pode ter, em lugares inconvenientes. Nós estávamos conversando isso, não é? Por exemplo, a pessoa entra na igreja, sabe? Posso falar claramente? Beijando a outra, saindo aqui pela orelha, e é hétero, está errado. Da mesma forma que um homossexual está errado. Ele tem a privacidade dele. Como a doutora já falou, o direito da pessoa, o direito da pessoa termina quando começa o meu direito. Com certeza. A gente vai ter que dar uma paradinha para o próximo break, gente, porque aqui o tema é assim, a gente vai, não quer parar, mas eu volto num minuto. Nós estamos falando de intolerância zero, falamos aqui de intolerância na religião, de intolerância no casamento, de intolerância na área sexual.
Na volta, nós temos muito mais informação para você nessa trilogia sobre a violência que o Acontecência falou aí nas 2 últimas semanas. Eu volto já já. Olá, mais uma vez estamos aqui na Acontecência. Hoje nós estamos falando da intolerância zero, né? Porque muitas vezes nós temos que tomar cuidado com o próximo, né? Nós temos que entender aonde começa o direito do próximo e aonde termina o meu direito, né? Muitas vezes todos nós temos as nossas crenças, todos nós temos aquilo que nós acreditamos, a essência que veio à nossa criação, e às vezes eu posso não aceitar, mas cabe a mim respeitar ao próximo, porque tudo isso está dentro do princípio da dignidade humana, né? E nós temos que observar o próximo, né? Até onde que eu vou estar ferindo o próximo naquilo que eu falo contra ele, né? Aonde que eu vou estar ferindo o direito de acordo com a palavra que eu profiro, né, contra o meu próximo. Porque nós temos que ter em mente que o princípio da dignidade humana, ele assegura a inviolabilidade dos direitos e garante garantias fundamentais, né, a nós como cidadãos, ao próximo. E dependendo de como nós nos dirigimos ao próximo, aonde que nós estamos ferindo um direito? De repente, no momento de, como é que eu posso colocar aqui para melhor as palavras, no momento de raiva mesmo, né? Numa discussão, e aí, quando eu falo, né? Será que eu não estou fazendo uma injúria racial? Né? Será que eu não estou aqui, de repente, numa palavra que eu profiro, aquela religião que o indivíduo que ele tem e que ele segue, será que isso não é uma injúria que eu posso estar fazendo contra o próximo? Né? Então, a lei, elas nos garante esse princípio, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente, numa colocação, nós fomos lá e ferimos o direito do próximo, né? E a lei, ela é para todos, ela é para mim, ela é para você, então a gente tem que observar, né? Como foi falado no quadro anterior, né, que tem a Lei Maria da Penha que protege a mulher, nós temos aí a lei da alienação parental que protege a criança, e na verdade ele não é só a criança, ele está protegendo a família como um todo. Quando a gente fala dos crimes contra a vida, que previstos no Código Penal a partir do artigo 121, o que ele protege? Ele protege a vida, protege a pessoa. Então nós temos que ter em mente que a lei, ela protege sim a pessoa, e nós temos que tomar cuidado com as atitudes que nós temos no nosso dia a dia, né? Porque às vezes com a nossa atitude nós estamos ferindo o direito ao próximo, né? Então nós temos que observar e começar a pensar o seguinte: olha, o princípio da dignidade humana, até que ponto o meu ato não está ferindo a dignidade do meu próximo, né? E nós temos que ter essa consciência, que nós podemos sim proteger a pessoa, né? Nós temos o dever de proteger a criança, nós temos o dever sim de proteger os nossos próprios direitos. Direitos estes constitucionais, direitos estes previstos na nossa legislação como um todo, né? Então a gente tem que olhar, começar a enxergar isso, né? Nós temos que respeitar as minorias, sim, né? Em determinadas situações, aquilo que você tem como conceito, você pode ter para você, mas você tem que aprender a respeitar a opinião do próximo, né? Porque senão a lei, ela é para mim, ela é para você, né? São princípios fundamentais básicos previstos na nossa legislação. E a gente tem que aplicar isso no nosso dia a dia. Não tem como a gente fugir disso, né? O judiciário está aí para resguardar tanto o direito das minorias e o direito como um todo, né? Basta somente a nós saber nos defender. Como foi falado, Lei Maria da Penha, que protege a mulher, cabendo a ela ir lá na delegacia e falar: olha, o meu direito está sendo lesado e eu quero que você proteja. E o Estado está aí para tutelar esse direito. Agradecemos mais uma vez a participação na Acontecência e até a próxima.